Um modelo é a aplicação de uma teoria em situações específicas. Ao apresentar o modelo de design instrucional de 4 componentes, o que se sugere é a aplicação dessa teoria em um ambiente multimídia. Se o modelo 4 componentes prevê como sua força motriz as aprendizagens baseadas em tarefas da vida real, a sua transposição para os ambientes multimídia devem explorar recursos de realidade virtual e dispositivos de input e output, como capacetes, luvas e óculos, como formas de simular uma situação real. Para desenvolver tarefas de aprendizagem multimídia, precisamos adotar ao menos um dos princípios a seguir: princípio da sequenciação, princípio da fidelidade, princípio da variabilidade, princípio da individualização, princípio das rodas de apoio e princípios da estratégia de conclusão. A primeira aplicação possível em ambientes multimídia das tarefas de aprendizagem é através do princípio da sequenciação, ou seja, organizar as tarefas ou informações das mais simples até as mais complexas. Depois de sequenciar as tarefas, deve-se apresentá-las de uma só vez. Isso significa que o aprendiz terá contato com o todo, mas tendo uma visão das partes que o compõem. Será possível estudar cada componente de um sistema e depois estudar como eles se interrelacionam, ou seja, como o sistema funciona. 2. Princípio da fidelidade. Outra forma de aplicar as tarefas em ambientes multimídia é a partir da reprodução fiel da realidade por meio de tecnologias digitais. O fato de o modelo prezar por tarefas da vida real implica em construir ambientes que simulem essas tarefas. Isso não significa que é preciso tecnologias de última geração para pôr em prática esse princípio. Precisamos considerar duas possibilidades: os ambientes virtuais de grande fidelidade e os ambientes virtuais de fidelidade reduzida. Segundo esse princípio, quanto maior a fidelidade, maior a complexidade. Por isso, novos aprendizes aprendem melhor em ambientes de fidelidade reduzida. Isso acontece porque a quantidade de possíveis distratores é reduzida. Ao presenciar uma pessoa real ou uma animação, podemos perceber a diferença dos elementos que aparecem na imagem. Numa cena real, podem haver elementos que não fazem parte dos objetivos de aprendizagem, como cenários e acessórios. Esses elementos podem piorar o desempenho do estudante. Por outro lado, em uma animação, por exemplo, esses ruídos podem ser reduzidos de forma que a personagem lembre uma pessoa real, mas restringe a atenção do aprendiz aos elementos e conceitos relacionados à sua aprendizagem. 3. Princípio da variabilidade. Nessa aplicação das tarefas de aprendizagem para ambientes multimídia, o princípio básico é proporcionar tarefas diferentes umas das outras para viabilizar a construção de esquemas gerais e abstratos mais consistentes que considerem as dimensões e que também variem como as tarefas no mundo real. Para entender esse princípio, podemos considerar a formação de um motorista. Aprender a dirigir um carro exige que se considere as diferenças entre executar a tarefa de dirigir em pista seca, em pista molhada, em ambientes urbanos e em rodovias. Quanto mais interferências contextuais, maiores as possibilidades de transferência das simulações para situações reais. 4. Princípio da individualização. O uso de sistemas adaptativos capazes de selecionar tarefas com base nas características de cada estudante aumentam os resultados da transferência em relação aos sistemas de sequência fixa. Esse princípio está intimamente relacionado ao modelo dos 4 componentes, pois prevê tarefas com o nível de dificuldade adequado à aprendizagem progressiva de cada estudante. O aprendiz só avançará para o próximo nível de tarefa quando seu desempenho for satisfatório. Seguindo esse princípio, ao estudar o modelo 4 componentes, como estamos fazendo, o aprendiz que ainda não compreendeu quais são os 4 componentes não avançaria aos princípios que estamos estudando, sem antes compreender de modo satisfatório cada um dos componentes. 5. Princípio das rodas de apoio. A metáfora evocada por Carroll utiliza o princípio das rodinhas de apoio nas bicicletas das crianças para dar conta de ilustrar esse princípio. Baseado no modelo dos 4 componentes, ao propor tarefas aos aprendizes, considera-se inicialmente que essas devem vir acompanhadas de rodinhas de apoio, ou seja, exemplos de modelos que devem ser seguidos como forma de restringir a atuação inicial.
Depois de seguir os modelos restritos, os estudantes são expostos a novas tarefas da mesma classe com orientações cada vez menos restritivas, até realizar as tarefas sem qualquer orientação. É como andar de bicicleta. Adquirimos essa aprendizagem complexa com a ajuda de rodas de apoio até não precisarmos mais delas. 6. Princípio da estratégia de conclusão. Fazendo um contraponto às rodas de apoio, este princípio visa a análise de exemplos resolvidos da tarefa proposta que devem ser estudados pelos aprendizes como forma de apoio implícito. Depois, apresentam-se tarefas com soluções parciais, que devem ser completadas pelos estudantes. Finalmente, sugerem-se tarefas convencionais, onde o aluno deve resolver o problema na íntegra, sem apoio. Este princípio foi incluído no modelo dos 4 componentes por sugerir uma sequência de tarefas em que o apoio inicial dado pelos exemplos vai diminuindo até a proposição de uma tarefa convencional sem apoio. Analisar um plano de aula pronto e propor intervenções para só depois preparar uma aula pode ser um bom exemplo deste princípio. Todos os princípios apresentados visam a aquisição de competências complexas. Essas aprendizagens acontecem através da automatização de esquemas cognitivos. É por meio de tarefas que se relacionam com a vida real, executadas em classes de menor e maior dificuldade, que os aprendizes adquirem tais competências. São as tarefas que induzem a criação de novos esquemas cognitivos e permitem a elaboração de analogias entre as novas informações e os esquemas cognitivos já consolidados na memória de longo prazo. O design instrucional dessas tarefas, através dos princípios que acabamos de ver, irá proporcionar uma aprendizagem significativa das competências complexas.